Já vou começar essa publicação trazendo discursos sensacionais da deputada Fernanda Melchiona e da Érica Hilton, massacrando o deputado bolsonarista Ricardo Salles durante sessão na Câmara. Mas antes, que tal fazer parte do nosso canal aqui na plataforma, hein? Eu até espero você aí embaixo rapidinho, se inscrever, já deixa o seu like bem generoso pra gente e no final do vídeo, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre esse debate de hoje. E já aproveita para compartilhar esse conteúdo aí com seus amigos, tá bom? Agora eu vou deixar os momentos aí com vocês. Não obstante seja o principal pilar de geração de emprego, riqueza, renda, exemplo para todo o planeta de produtividade, de produção sustentável, de respeito ao meio ambiente e às pessoas, ele vem sendo há décadas fustigado por grupos que são, no mais das vezes, facções criminosas travestidas de movimento social. Os defensores dos golpistas do 8 de janeiro vêm aqui dizer que os criminosos que lutam pela reforma agrária não podem fazer concurso. Os que estão defendendo a anistia para quem tentou dar um golpe de Estado, que aplaudem os delinquentes que quebraram o Supremo Tribunal Federal. Vim aqui falar que esse projeto é contra bandidos. Seria cômico se não fosse trágico. Os defensores de um baderneiro que tentou roubar joias da presidência da República vim aqui dizer que estão muito preocupados com os bandidos, entre aspas. Aliás, seria cômico se não fosse trágico os que ficaram quietinhos quando nós vivemos a pior pandemia da nossa história e um delinquente debochava das vítimas, 700 mil que perderam a vida, que cometeu crimes contra a humanidade e vai ser condenado nos tribunais internacionais pela condução criminosa do Bolsonaro. Estou falando do Bolsonaro e dos filhos dele. Esses vêm aqui bradar que um projeto para criminalizar os bandidos que lutam pela reforma agrária. Aliás, são os mesmos que defendem a grilagem, o desmatamento, que querem passar a boiada no meio da pandemia. São os mesmos que atacam os biomas, os campos de altitude. São os mesmos que metem jabuti para beneficiar a indústria do carvão. E depois vem aqui com as lágrimas de crocodilo, quando as vítimas das mudanças climáticas potencializadas pelos dedos deles, infelizmente, perdem a vida, perdem tudo. Então, é um negócio escandaloso o que nós estamos vendo aqui. Só que eu não me espanto, nem com as risadas ridículas e irônicas de gente que não merece a não ser o nosso desprezo e, ao mesmo tempo, a condenação política da história. Mas eu vou dizer para vocês que vai ter o mesmo resultado mesmo da CPI do MST. Deputada Talíria, deputada Sâmia, que nos acompanha, que me escreveu também, em que o presidente e o relator estão sendo investigados por interromper as mulheres. Vão ter o mesmo resultado da CPI, onde estão sendo investigados por invadir terra dos indígenas. Isso sim é criminoso, por defender milícias urbanas, rurais, como vocês estão sendo investigados pela Polícia Federal com o movimento Invasão Zero. Então, menos demagogia, papo furado, num projeto estapafúrdio que não para em pé. E mesmo que vocês aprovem aqui, a gente está vendo o placar, e depois no Senado, é óbvio que é inconstitucional, mas independente da constitucionalidade, nós acreditamos na capacidade de luta do povo, que é muito maior que vocês, tão mesquinhos e tão pequenos. Defensores de passar boiada na pandemia, Salles, porque tu foi o relator na CCJ, daqueles que querem sempre atacar os povos indígenas, o marco temporal, como votaram aqui na Câmara dos Deputados, que querem atacar o meio ambiente com as alterações no Código Florestal. E pode rir, o que vem de baixo não me atinge, porque aqui nós sabemos, Ricardo Salles, que quem deveria estar sendo julgado é o senhor. Eu não vou nem dizer investigado, porque o senhor é réu por facilitar processo de exportação de madeira ilegal. O senhor devia estar, era preso, e não rindo, quando nós
estamos falando de uma coisa muito séria, uma catástrofe no estado como o Rio Grande do Sul e aqueles que estão atendendo a fome do povo. E vocês estão aproveitando esse momento para tentar passar uma boiada na Câmara dos Deputados. Na noite de hoje, mas nós temos certeza que, diferente do que foi dito aqui, os movimentos sociais, o movimento de luta por terra, por moradia, não vai terminar e não vai se encerrar com essa busca de criminalizá-lo. Estes são movimentos forjados pela resiliência, pela resistência e que prezam por aquilo que está escrito na Constituição Federal e que deve ser respeitada. É um absurdo brutal que esta casa tenha aprovado mais criminalização e um desrespeito à Constituição. Mas eu não venho aqui, presidente, para falar apenas sobre isso. Eu venho aqui para me colocar ao lado dos estudantes da cidade de São Paulo, para repudiar a ação covarde, truculenta, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na tarde de hoje, contra estudantes que de forma pacífica e organizadas protestavam contra o projeto de escola cívico-militar que está querendo ser colocado goela abaixo do povo paulista. O governador do Estado de São Paulo, que é o inimigo número 1 da educação, o governador do Estado de São Paulo, que tem uma das piores polícias do Brasil, agora ataca de forma covarde, porque as imagens mostram a brutalidade, a covardia, o despreparo com que aqueles agentes trataram os estudantes na tarde de hoje em uma votação na